estamos aqui com ele, né? O sempre competente doutor Léo Meira, né? Que está realmente... Olha o sorriso do homem. Você é um ator, rapaz. É um ator de televisão. Um galã, né? Um galã. Você é um galã. Bom dia, doutor. Bom dia, Wilson. Bom dia, Tonho. Bom dia, telespectadores aí da STVI, Web TV. É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez, né? Primeira vez. Muito honrado e feliz em estar aqui na presença de vocês. Primeira de muitas. Pode ter certeza que a STVI vai estar à disposição do senhor lá na Câmara Municipal, com qualquer necessitado aqui da divulgação. Estaremos aqui sempre esperando. Doutor Léo Meira, que teve 864 votos. Isso. Não é fácil, hein, doutor? Não. Eu ouvi de um companheiro de campanha que a campanha mais difícil que se tem é a campanha de vereador. E realmente... Foram quase 200 candidatos, né? 243, Olha, 243. Só na nossa coligação, 165, se eu não me engano. E é muito difícil, porque a gente vai em busca do voto, de porta em porta, de casa em casa, de empresa em empresa. E você ouve até de amigos próximos, de pessoas muito queridas, que gostam do seu trabalho, que acompanham. Ouvi para você e falou, poxa, Léo, essa eu não posso acompanhar você. Tem um irmão que é candidato, tem um primo que é candidato, tem um vizinho que é candidato. Tem o parente do papagaio lá que cuidou do meu cachorro que é candidato. E realmente é assim mesmo. As pessoas, né, buscam votar em quem está mais próximo. A eleição municipal é muito difícil por conta disso. As pessoas não vão por ideais, muitas vezes não olham nem a capacidade, a competência, o discernimento que a pessoa tem em política. Vai muitas vezes pela afinidade, pelo carinho, por um favor que foi feito ali em algum momento. Então isso dificulta muito a eleição para vereador. Doutor, eu vi que a campanha do senhor, além de ser uma campanha limpa, é uma campanha alegre. Eu percebi que o pessoal que estava com o senhor ali do lado, sempre ali, em todos os lugares, sempre uma campanha muito motivadora, que com certeza isso bastante incentivou que o senhor voltasse à política. Porque o senhor já foi candidato, já esteve lá como vereador, né? Sim. Quantas eleições o senhor participou? Eu participei de 5 eleições. Das 5, eu fui vitorioso 3 vezes. Eu me elegi em 2008, 2012 e agora em 2024. 3 vezes vereador. Estou indo para o 3º mandato. E o senhor teve um crescimento da votação? O senhor lembra dos votos que tiveram em cada eleição? Mais ou menos. Talvez alguma divergência pequena. Mas em 2008, eu fui inclusive uma surpresa. Eu me lembro de um episódio em que se fazia apuração paralela. Em 2008 o senhor é policial civil, não é? Não, eu já era advogado. Já era advogado? Eu fui policial de 2000, do dia 15 de março de 2000 a 23 de agosto de 2003. Eu ainda lembro, eu pedi exoneração para advogar, e a exoneração foi publicada às 16 horas do dia 23 de agosto. Puxa vida! Então, assim, em 2008 foi uma surpresa, inclusive quando se fazia apuração paralela, né? Os fiscais, os delegados pegavam o boletim de urna, levavam lá para a sede dos partidos e se fazia uma contagem. E eu soube de alguns amigos, falavam, poxa, mas quem é esse Léo? Eu não usava o doutor Léo, eu usava Léo. Quem é esse Léo? Quem é esse Léo? Quem é esse Léo? Apareceu votos em todas as sessões. Eu só não tive votos em 2008, em 2 sessões. Então, em toda a cidade eu fui votado, então 590. Cruz das Postas também. Cruz das Postas também. As pessoas falam, quem é candidato por Sertãozinho, tem muita dificuldade em Cruz das Postas, e eu até entendo. Tenho amigos lá, muitos amigos, gosto demais de Cruz das Postas. A oportunidade que eu tenho, eu vou a Cruz das Postas visitar amigos, na casa de amigos, gosto de frequentar a feira. Mas Cruz das Postas, a população lá costuma prestigiar o morador de lá, ou mesmo não sendo morador de lá, aquela pessoa que dá assistência constante. E está certo. O papel do vereador é estar presente, estar em contato com a população, é representar o seu bairro, representar as ideias, né, que ele defende. E o eleitor de Cruz das Postas tem razão, mas sempre tive voto em Cruz das Postas, inclusive na votação mais expressiva que tive em Cruz das Postas, eu tive 17 votos. Nessa eu tive 12 votos. Em 2008, qual foi a votação do senhor? 590. 590. Proporcionalmente foi uma das maiores. É mesmo? Em relação ao número de eleitores. Na primeira eleição, foi uma das maiores proporcionalmente. Chegou a 1,38%, se eu não me engano, dos votos válidos. Que bacana, legal. E depois? Aí fui eleito em 2008, 2012 eleito novamente.
com 736. Teve um acréscimo. Foi, acréscimo de mais de 200 votos, cerca de 200 votos. Em 2016, houve uma pequena diminuição, 637. E aí eu não assumi a cadeira por 42 votos. 617, você ficou 637, por 42 votos. Faltaram 42 votos. 2020 foi a minha pior eleição. Foi pandemia, né? Eu estava com os meus pais lá no interior da Bahia, que sou do interior da Bahia. Meus pais já idosos, minha mãe com Alzheimer, meu pai com Covid, e eu ficava lá e cá, aquela preocupação, né? Já pensou perder um pai, você fazendo campanha? Eu ia ficar com a consciência pesada. Então, foi uma campanha que eu não pude me dedicar 100% às eleições, então eu tive 585, mas mesmo assim fui muito bem votado. Sem visitar, respeitando, né? Não visitei as famílias, mais por telefone, por redes sociais. O senhor lembra quem entrou mais próximo do senhor ali? Quem entrou no União Brasil foi justamente o doutor Firmo, o Leão Lian. Doutor Firmo, ele ocupou a cadeira do União Brasil. Nós fizemos apenas um, e foi o doutor Firmo, foi eleito, se eu não me engano, com 800 e pouco. Ele vai estar aí, né? Mas foi 800 e pouco, se eu não me engano. Poxa vida. E nessa agora... E nessa eu tive 864. Aí a evolução em relação a 2020 já foi de quase 300 votos. Muito bom, né? Muito bom. Mas também o senhor fez uma campanha, a gente acompanhei bastante, né? E a gente viu que o trabalho que o senhor procurou realmente mostrar, né? E pode ter certeza que vai ser muito bem representado. A gente sabe da capacidade do Dr. Léo, né? Além de bom advogado, conhece os problemas da cidade do Sertãozinho, é conhecedor do problema do Sertãozinho. Então, realmente, né? Essa procuração que vocês concederam ao doutor, com certeza será muito bem representada aí junto à Câmara Municipal. E a expectativa com esses novos candidatos? Porque, na verdade, muitos foram reeleitos, né? E a condução e outros reconduzidos à Câmara Municipal. Sim. Expectativa de melhoria, né? Eu não ia mais sair candidato. Eu até gosto de contar essa história e deixar muito claro que quando eu fui convidado, a primeira pessoa que me convidou para ingressar na política foi o grupo do Zezinho Gimenez, justamente quando cheguei aqui em 2000, e ele foi candidato, né, quando ele se elegeu pela primeira vez. Ele foi candidato contra a Nelly, e eu fui convidado pelo grupo dele, inclusive através do Afonso, né, e do Zé Lascado. Eu fui numa reunião, e naquele momento não era interessante. Esse Afonso é o Afonso Penha? O Afonso Reis, né? O Afonso Reis. Tinha garagem aqui na Antônio Pascoal, o posto. O irmão, né? Se eu não me engano, ele é irmão do Zé Lascado. Eu fui convidado por ele para fazer parte com o grupo do Zezinho Gimenez. Mas na época não era interessante. E o tempo passou. Veio uma oportunidade em 2004, aí já com a Almussa, né? Com quem eu tenho uma relação muito boa, muito importante, inclusive profissional. E eu decidi aceitar. Porém, não coube. Não deu legenda, né? Na época o Almussa foi candidato, teve o vice, o irmão, né? O Walter. E o Ricardo, inclusive, seria candidato também. E não teve legenda, mas eu estava muito motivado em 2004. Aí, para minha alegre surpresa, em 2006 o Almussa voltou a me convidar, mas com a importância até maior, para a gente fundar o PSC, Partido Social Cristão, que hoje é Podemos, né? Que é o 20, fundar em Sertãozinho. E eu aceitei o desafio, ele me deu a presidência, né? A gente entrou num consenso de que eu deveria ser o presidente do partido, e na primeira eleição, disputei em 2008, foi com o PSC, inclusive disputei com a legenda 20, né? Disputei em 2008 e 2012. E me mantive aliado fiel do grupo, né, do Dr. Antônio Almussa, até 2020, quando não me elegi. Aí eu decidi parar. Eu decidi parar, cuidar dos meus negócios. Hoje, além do escritório, minha esposa tem uma imobiliária, eu auxilio ela na administração da imobiliária. Tem também a família, eu tenho 3 filhos, a mais velha está fazendo medicina hoje. Que bacana. E eu decidi cuidar de mim. Mas, como diz, além da vontade própria, né, da vontade própria da política, porque diz que a política não sai, né? Quando você leva a ferroada, ela não sai da veia.
E amigos sempre incentivando, porque era uma situação muito peculiar. Eu ao lado do Almuça e a família inteira, os amigos, os colegas até de trabalho, ao lado do Zezinho. Então eu fui adversário do Zezinho, mas com ele sempre mantendo aquela boa relação de amigos comuns. Inclusive, tive o prazer de ir à casa do Zezinho de Mendes a convite dele, por 2 vezes. Então, assim, tenho uma relação com ele, sempre tive uma relação muito boa. E aí, para minha surpresa, eu estava um dia no escritório, recebi a visita da Cássia, nossa vice-prefeita, né? Mando um abraço aqui, que eu brinco que ela é minha madrinha, que se ela não tivesse intervido, talvez eu não seria hoje candidato, né? Estaria hoje cuidando realmente apenas das minhas coisas. E a Cássia me fez um convite e trouxe esse convite dizendo, né? Foi o que ela me afirmou, que esse convite era extensivo, né? Do Zezinho de Mendes. Falei, não, eu vou pensar, vou analisar, mas quero conversar com o Zezinho. E ele me ligou, o Zezinho me ligou, confirmando o convite. E eu fiz apenas um pedido para ele. Na verdade, eu fiz 2. E até tem uma polêmica danada. Eu fiz 2 pedidos. Falei, Zezinho, eu quero que você grave um vídeo de apoio a mim. Isso foi feito lá em abril, né, logo no início da pré-campanha, e que você atenda os pedidos que venham da população. Ele falou, Léo, está feito. Isso aí é praxe, é obrigação do político, do prefeito, do administrador, atender os anseios da população. Então, falei, não, então eu vou. Inclusive, eu contei essa história para ele, falei, minha família, meus amigos, os meus apoiadores, os meus colegas de trabalho, os advogados que trabalham comigo no escritório, todo mundo é Zezinho. Só eu que estava, né, no grupo opositor a você. Ele ficou muito feliz, muito satisfeito. E deu certo, né? A parceria deu certo. Caminhei com ele, muito atencioso. O Zezinho mudou muito. O Zezinho de 2000, que eu conheci em 2000 para cá, amadureceu. Além de ser um profissional, exímio profissional, um exímio administrador, passou a ser uma pessoa mais calma, mais comedida, ouve melhor. Então, assim, hoje está uma pessoa que já estava extremamente preparada para administrar Sertãozinho, agora com esse requisito essencial da celeuma, né? Tem agora um pouco mais, ele tem essa, eu não sei se a idade, né? Ele mesmo falou que chega com a idade, a gente vai amadurecendo, vai melhorando, né? E com certeza agora esse adjetivo, esse requisito que acresceu, que se tornou uma pessoa mais tranquila, mais para diálogo. Até porque ele tem agora uma filha também de 12, 13 anos, né? Com certeza isso aí sim. Muda muito a cabeça do homem, né? A família do Zezinho é uma família muito bem formada, né? Os filhos todos são muito educados, muito engajados nos negócios, participam. A filha caçula, que é da Tati, é um doce, uma criança, né? Uma criança de 12 anos ainda. Maravilhosa. Teve com a gente em algumas caminhadas, participou, inclusive eu levei o meu filho, minha esposa, meu filho de 1 ano e meio, o Leozinho, fez sucesso. Dizem que vai ser meu sucessor. Vai ser legal. Mas quanto à questão do Zezinho, a responsabilidade aumenta muito, né, Léo? Porque, veja bem, você sai num pleito aí eleitoral, a gente sabe da capacidade de administração que o Zezinho tem, a população tanto já colocava isso, pedia para que ele voltasse. E agora, quando você ganha uma eleição, pouca diferença de voto, então uma disputa mais... Aí a responsabilidade é grande. Mas quando você tem uma porcentagem de 87% dos votos, eu acredito que agora triplicou. Um fenômeno. Eu falei com ele, tive a oportunidade de falar, Zezinho, você é um fenômeno na política. E sim, a responsabilidade aumenta, né? Porque praticamente hoje ele tem, de cada 10... cidadãos, 9 que, como você usou, vou usar a tua expressão, né, conceder uma procuração para ele para administrar a cidade. É uma responsabilidade tamanha. Mas o Zezinho sabe do tamanho dessa responsabilidade e tem capacidade e competência para isso. Eu acredito que ele vai, logo nos primeiros meses, isso é uma opinião minha, tá? Ele vai enxugar a máquina, colocar a casa em ordem, verificar as contas, revisar alguns contratos, minha opinião, tá, pessoal? E logo na sequência, acredito que logo, isso ele faz muito rápido, que ele é muito habilidoso para isso. Isso em 3, 4 meses ele põe a casa em ordem e na sequência ele vai cumprir os compromissos, né, como a construção da 2ª UPA no Jardim Helena, a ampliação da Santa Casa,
eu tenho certeza que ele vai cumprir com os compromissos de campanha, todos eles. Eu também não tenho dúvida, porque a gente sabe dessa competência toda aí do Zezinho. E lembrando que ele vai trabalhar com o orçamento deste ano, então, quer dizer, ou seja, do prefeito anterior, que deixou o orçamento para o ano que vem. Então, na verdade, não é um orçamento da administração do Zezinho. Não, realmente, né? Ele vai pegar o orçamento que foi deixado pela administração que está se encerrando. E eu, sinceramente, eu não conheço, ainda não sentei, e com certeza ele vai marcar uma reunião com o secretariado para tomar pé disso. E tem mais uma coisa, né, Léo? Como ele tem a Câmara, na verdade, tá junto com ele aí 15 vereadores. 15 vereadores eleitos na coligação. E eu falo por mim, tá? Eu falo por mim, eu sou uma pessoa de lealdade, de compromisso. Eu, quando sentei com ele, eu falei, não, eu estou aqui, fui eleito pela coligação, inclusive pelo mesmo partido, que foi uma outra exigência que pedi a ele, um pedido. Eu falei, que eu gostaria de estar na legenda sua, você sair candidato a prefeito. Eu tenho um compromisso, por 4 anos, junto à Câmara, o meu posicionamento será de governo. Eu penso que é uma covardia você se eleger num grupo político e depois ficar ali batendo, reclamando, tal. Não, fazer as críticas é uma coisa, faz parte. Eu sempre falo, com o Zezinho é muito fácil, porque eu fui opositor dele e sempre fui muito respeitoso. Eu enchi o saco, desculpa aqui o termo, eu pedia, eu exigia, eu fazia os requerimentos, eu exigia as prestações de contas e sempre ele me atendeu, sempre ele me atendeu. Vou atuar da mesma forma, mas sou governo, eu volto a repetir, é uma covardia você se eleger num grupo e ficar ali agora procurando pelo em ovo, batendo, e a gente sabe que alguns políticos fazem isso para barganhar favores, e isso nós precisamos mudar na política brasileira, precisamos mudar. Se você é governo, você tem que atuar para o seu prefeito eleito manter uma boa gestão. Tem as críticas, tem as reclamações, reuniões, e você cobra. Senta e fala, aqui, o caminho aqui está errado. Nós estamos aqui para ajudar a direcionar no caminho certo. Mas essa forma que nós vemos aí em alguns políticos atuarem é covardia. O senhor tem acompanhado a política? Muito, claro, né? Nunca deixei de acompanhar. Não. Sempre muito de perto, acompanho cada passo. É que o senhor falou da ferroada, né? Aquela. Uma coisa que, inclusive, eu vi no começo da nossa entrevista, você estava falando de futebol. Futebol eu parei de acompanhar. Futebol eu não dou conta mais. Não. Jogou, meu último empenho, realmente, por futebol foi no período que eu auxiliei o Sertãozinho Futebol Clube, né? Na diretoria jurídica, inclusive nós conseguimos grandes feitos lá, como as desinterdições do estádio, os acessos. Nós tivemos algumas batalhas jurídicas, inclusive, muito interessantes, que proporcionaram o Sertãozinho disputar, né, a Série A1 aqui com comando de campo. Mas para o futebol, depois do Sertãozinho Futebol Clube, eu parei. Não torço mais nem para o meu São Paulo. Às vezes assisto de relance, mas não parei. Com o futebol não dou conta, não. Não tenho emocional mais. Você é São Paulino aqui no estado de São Paulo e da Bahia? Flamenguista, olha que coisa. Por que a maioria dos baianos é flamenguista? Eu vou contar a história que muitos aqui que têm a minha idade, são meus contemporâneos, vão entender. O Nordeste, quando começou a radiodifusão, a televisão, a Globo, né? A Globo que se instalou nas cidades do Nordeste. Isso não é só no interior da Bahia, não. É o Nordeste inteiro. Como iniciou pela Globo. Então, os meus contemporâneos, aqueles que têm mais de 50 anos, eu estou com 51, são torcedores do Flamengo, do Vasco da Gama, os mais velhos do Botafogo. Porque assistiam jogos... Fluminense. Porque só assistiam jogos televisionados do futebol carioca. Nós não tínhamos o incentivo de torcer pelo Bahia, pelo Vitória. Nós não tínhamos televisão que transmitia os jogos do Bahia e do Vitória. Né? Inclusive, eu sou simpatizante do Vitória, que é rubro-negro também. Do Milan, que é rubro-negro. Mas eu sou torcedor de criança do Flamengo. É curioso isso. Tem um baiano que trabalha na Câmara, inclusive assessor do Fred. Nossa, aquele cara, ele é baiano. Olha, torce pro Flamengo, mas de uma forma... de vestir a camisa. Eu tinha, inclusive, camisa oficial. Como eu me desliguei de vez de futebol. Tá certo. E quanto à política, a gente sabe, eu acredito que daqui a pouquinho já começam as reuniões,
o senhor, com a experiência que eu tenho já como vereador, um bom advogado, a Câmara precisa de pessoas assim, e tem agora a presidência da Câmara. Doutor Léo, colocou o nome, como é que está a situação pela presidência da Câmara Municipal ou pela própria fazer parte da mesa diretora? Não, eu não, inicialmente eu não tenho interesse em fazer parte da mesa, mesmo porque eu posso ser candidato a presidente ou a qualquer membro, desde que me afaste da advocacia. Eu tenho um compromisso com os meus clientes também. Eu tenho uma carteira hoje, né? Nós já atuamos em mais de 5.000 processos. Eu tenho um compromisso com os meus clientes. E me afastar completamente do escritório seria até irresponsável com a minha clientela. Mas eu entendo que nós precisamos de mudanças. Inclusive, eu conversei já hoje, por sinal, com um dos candidatos à presidência, e vou sentar. Acho que a Câmara tem que ter autonomia, mas precisa também ouvir o grupo eleito, prefeito e vice, porque eu acho que temos que ter união. Trabalho em conjunto. Tem que ter parceria, trabalho em conjunto, respeitando a autonomia do Legislativo, mas volto a dizer, como usei as expressões quando eu falei da questão do candidato que se elege com o grupo e depois começa a fazer barganha, a bater, se não me der isso, eu vou começar a dar pancada. Se não... Isso é jogo sujo. Não, isso é jogo sujo, isso é covardia. Então, assim, nós entendo que precisamos de mudança, assim, na mesa diretora da Câmara. Isso já é um pensamento aí que aqueles que têm essas pretensões... Não, eu não escondo. Eu sou uma pessoa de caráter. Eu não escondo os meus ideais, as minhas posições, né? Eu entendo assim, se é pau, é pedra, é pedra. Não fico em cima do muro, não fico fazendo proselitismo, não fico fazendo média, e sempre fui muito sincero, Wilson. E graças a Deus, por isso que eu acho que eu sempre me dei bem. Você viu, o fato de ter sido policial, inclusive chefe da seccional aqui, terminado num dia, aberto o escritório no outro, e ter o respeito, inclusive, de quem eu prendi, de quem eu fui, de quem eu autuei, eu fui como policial fazer cumprir a lei. Mantenho o respeito. Por quê? Porque sei respeitar também as pessoas. Não sou de ficar fazendo média, de ficar fazendo... Falo aqui, atrás eu falo diferente, não. Eu tenho esse... É de família, vem de avô, de pai, e eu sou assim. Eu sei que estão acompanhando o Dr. Léo, aqueles que não tinham conhecimento, não tinham visto o Dr. Léo ainda, ele realmente é dessa pessoa que o senhor está vendo aí. Essa será a pessoa que estará com a procuração que o senhor concedeu, para representá-lo na Câmara Municipal. Você pode ter certeza aí que será muito bem representado, está em muito boas mãos, com certeza. Nas andanças dos senhores por Sertãozinho e Cruz das Pós, qual seria a maior necessidade que o povo pede, de urgência, para que as providências... Qual que seria, doutor? Agradeço pela pergunta, excelente pergunta. Saúde. Puxa vida, né? Saúde. Eu não vou dizer que a saúde está um caos, que seria leviano da minha parte. Não está um caos. Que agora mesmo você leu aí um elogio de uma munícipe elogiando o atendimento na UPA. Mas nós temos deficiências importantes a serem corrigidas. Exames de complexidade, exames de prevenção, mamografia, as ultrassonografias, os exames de Papa Nicolau, os exames de laboratório, alguns deles mais específicos, precisam ter atendimento com certa urgência. As consultas de dermatologista, neurologista, ortopedista, inclusive vou sentar com o Zezinho para discutir a questão da reinstalação da unidade de ortopedia. Precisa. Muita reclamação, doutor. Muita. Saúde será a prioridade. E graças a Deus, o alinhamento de pensamentos meu com o prefeito e a vice, a Cássia, nesse sentido está muito importante, muito bom. Muito bem encaminhado. Muito bem encaminhado. Então, assim, nós estamos muito alinhados nisso. Prioridade do Sertãozinho hoje é ajustar a saúde e desafogar, né, essa pendência que estamos nas consultas de especialidades e nos exames de complexidade e prevenção. E quanto, eu vejo a especialidade que o senhor falou, que é um grande... Olha, a reclamação é demais da conta, porque, na verdade, a gente sente essa dificuldade. E questão de informação, doutor, eu acredito que as coisas públicas não chegam bem às claras para a população.
Vou dar um exemplo próprio na UPA. Se o senhor ficar na UPA lá meia hora, você vê pessoas que chegam na UPA para ser atendidas, que às vezes aquele atendimento não seria necessário lá na UPA. Sim, poderia ser atendido nos postinhos de saúde. E falta informação nos setores públicos. O senhor tem essa mesma linha de pensamento? Quando, é engraçado, até curioso, que uma das conversas com o prefeito, com o Zezinho Gimenez, nas nossas caminhadas, ele falava, Léo, ele me chama de Léo. Léo, é muito importante essa caminhada aqui junto com o prefeito, que muitos vereadores não gostam de fazer, eu não sei porquê, cada um tem sua estratégia de campanha, mas é muito importante porque é o momento que você escuta. Ali o prefeito senta não só para pedir voto, para também entender da população, ouvir quais os anseios. E a gente ouve realmente essas questões, que nem sempre a população precisa se dirigir até a UPA. São situações que podem ser atendidas nas unidades básicas de saúde, nas UBS. Mas falta esclarecimento, falta informação, falta clareza. Então, campanhas de informação, campanhas de divulgação sobre cada atendimento, cada especialidade em cada setor precisa ser divulgado para a população. Isso é importante. A gente ouviu muito isso durante a campanha. Isso é o que o senhor falou, é verdade, porque junto com o prefeito, é ali que você vai ouvir as propostas da população, né? Que a população também tem as propostas dela. Sim. E não é uma proposta individual, né? Não. As propostas sempre é coletiva, né? Para ser sincero, eu só faltei em 3 caminhadas, até porque eu estava com uma sinusite que me deixou de cama. Mas eu fui em todas as caminhadas acompanhando o Zezinho, e eu não me lembro de ter ouvido um munícipe pedir algo para si mesmo. Não, a população do Sertãozinho, graças a Deus, é uma população consciente, é uma população que valoriza o coletivismo. A gente ouvia muito os pedidos, sim, para o bairro, os pedidos em relação à saúde, alguns poucos em relação a trânsito, segurança, muito pouco. Graças a Deus nós temos uma Guarda Civil Municipal e uma Polícia Militar muito atuante. Nós temos o tamanho do nosso município, a complexidade da nossa cidade, né? A gente agradece às forças de segurança pela baixa criminalidade em relação a outros municípios de mesmo porte. Nós não vamos nem comparar com municípios do Nordeste, mesmo no município do interior de São Paulo, de Minas, aqui, onde eu atuo como advogado. Essa semana mesmo eu estive em Gonçalves, Minas Gerais, uma cidade pequena que tem índices, né, de pequenos delitos, sim, de criminalidades, que até assustam. Então, o que a gente ouvia mesmo muito era a questão de saúde. Cruz das Posses, o senhor foi fazer caminhada em Cruz das Posses. Em Cruz das Posses eu fui uma vez. Inclusive, só corroborando um pouquinho com a informação do senhor, teve candidatos que vieram aqui, que ele foi pedir voto em Cruz das Posses, tem pessoas lá que falou para ele se poderia votar em Cruz das Posses e votar em Sertãozinho. Para candidato de Cruz das Posses, candidato de Sertãozinho. Pessoa completamente desinformada. Confunde, né? Será que as pessoas também confundem, deixam as pessoas com essa confusão para realmente se favorecer? Com certeza. Tem alguns políticos que, como diz minha avó, não é trem de gente, não. Alguns não são trem de gente, como diz minha avó. Então existe, até para poder se aproveitar. Minha avó fala, isso não é trem de gente, não. Tem, claro que existe, né? E, infelizmente, a população menos informada, menos esclarecida, acaba caindo nesse engodo. Eu sempre falo, a formação dos territórios, estados, né, brasileiros, a gente tem que separar uma coisa. O que é a cidade? A cidade é Sertãozinho. Mas o que é o nosso município? O município Sertãozinho é formado pela nossa cidade, Sertãozinho, pelo distrito de Cruz das Posses, pelos bairros da zona rural. Eu me recuso a fazer essa distinção. Nem você pode olhar nas minhas propagandas políticas, não existe vereador por Sertãozinho e Cruz das Posses. Não, eu sou vereador por Sertãozinho. Cruz das Posses é Sertãozinho. Parte, né? Sertãozinho é Cruz das Posses. Nós precisamos parar com essa divisão. Inclusive, meus amigos, meus eleitores de Cruz das Posses concordam com o que eu estou dizendo. Essa divisão é perniciosa para Cruz das Posses. É ruim para Cruz das Posses. Nós somos uma unidade da federação. Nós somos o município de Sertãozinho. Tudo que tiver de bom para Sertãozinho tem que ir de bom para Cruz das Posses. Todas as questões que tem que ser levadas de benefício para Sertãozinho, tem que ser levado para Cruz das Posses. Porque se você começa a fazer essa distinção,
você acaba falando, não, Sertãozinho é a cidade, é a de mais importância, Cruz das Posses é o distrito. Não, todos fazem parte da unidade da federação, município de Sertãozinho, é um só. Você não vê ninguém falando, eu moro em Ribeirão Preto, eu moro em Bonfim Paulista. Isso, não, eu moro em Ribeirão Preto. O morador de Bonfim Paulista não faz essa distinção. E eu, como político eleito pelo município, pelos votos dos munícipes de Sertãozinho, eu nunca vou fazer essa distinção. Para mim não existe, é Sertãozinho, é Cruz das Posses. É um ente da federação. É o município de Sertãozinho composto por distritos, zonas rurais, por povoados. Né? Você já pensou se a gente for fazer essa distinção para cada povoado, para cada distrito? Você não vai, você não consegue trazer benefícios para um todo. Doutor, mas o senhor falou dois assuntos que a gente, quanto a questão da mobilidade urbana. O senhor citou que o pessoal questiona. Como o senhor vê a acessibilidade aqui em Sertãozinho? Ainda é precária, ainda é precária. E mais uma vez agradeço a sua pergunta, porque foi uma questão que, inclusive, explorei no bom sentido, na minha campanha. Eu sou o autor originário dos projetos de ciclovia e ciclovaixa do nosso município. Inclusive, um dos primeiros foi ali na vicinal Antônio Sarti, ainda em 2008, quando eu fui vereador pela primeira vez, né? E se expandiu hoje para toda a cidade. Claro que existe a participação de inúmeros outros vereadores que fez por indicação, por requerimento, por anteprojeto, mas eu fui, né, o primeiro, se não um dos primeiros, a criar, né, esses requerimentos para a implantação de ciclovias e ciclofaixas. Eu acho que ainda está precário, apesar dos avanços, ainda está precário. Precisamos melhorar com estudos, não fazer como alguns municípios, que simplesmente pinta a faixa de vermelho ali e põe a faixa... elevada, né? elevada, e simplesmente fala, não, inaugura ali como ciclovia com a faixa. Não, com projetos de viabilidade, com projetos de realmente de necessidade, até mesmo fazer a contagem, fazer uma prévia consulta no bairro ali, quantos munícipes utilizam da bicicleta, que não são poucos, viu? E muitos não utilizam por falta do acesso. Perfeito. Por segurança mesmo, por falta do acesso. Eu, quando fui visitar algumas fábricas do distrito, os distritos industriais ali, eu chegava muito cedo, né? Na campanha você chega muito cedo. Tem fábrica que começa a operar às 6h30, 6h45, indústrias. E você via muita gente de bicicleta. Gente que saía aqui do Paraíso, da Alvorada, da Coab 7, da Coab 4, por bicicleta. E isso é muito importante. Isso seria viável, principalmente ali... Vendo das Santas, né? Lá tem Santa Marta, Santa Luz, Santa Rita, tem ali uma ciclovia ali, porque a gente vê ali o tanto de bicicleta que é muito alto, que venha para o nosso distrito industrial e chega ali, a gente sabe, tá se resolvendo. Inclusive agradecer aqui o secretário de Segurança, o nosso amigo Naldo Bonfim, porque na verdade ali próximo do Dedini está implantando o sistema semafórico ali. Né? E já está com os postes instalados lá, daqui a pouquinho, pelo menos uma tentativa de se resolver aquela questão ali, porque ali realmente das 7 da manhã às 11 horas do almoço e às 5h30, realmente é crítico, é intransitável. Voltando à questão da ciclovia, inclusive ali na Eduardo Toniello, estão ampliando as ciclovias, né? Utilizando parte do canteiro central para ciclovias. Mas precisa fazer uma interligação. Por isso que precisa de planejamento. Que tudo feito com planejamento dá resultado. Sem planejamento é jogar dinheiro público fora, na lata do lixo. Então a gente tem visto lá, principalmente na Eduardo Toniello, tem ali uma expansão das ciclovias que eu acho importante. E isso tem que continuar. Porque a tendência é criar uma cultura de utilização da bicicleta. Criando-se essa cultura, vai aumentar, óbvio, né, o fluxo e o número de munícipes que passam a utilizar esse meio de transporte. Outra sugestão que a gente tem se apegado, e eu percebo muito isso, e está aqui claro que é mais para o executivo, né, mas aproveitando aqui também que o senhor pode também... Lá próximo ao Parque Ecológico vai ser criado ali, parece-me que mais 400 residências. Sim, é do pessoal do grupo da família Biagi, né? Isso, senhor vindo de Bebedouro, Pontal, a única entrada que tem ali pela Gascon, é ali próximo à entrada da São Geraldo. Sim. O cara perdeu aquela entrada, ele vai ter que vir aqui na Dedini. Na Dedini, sim. Imagine com esse loteamento que vai ter feito ali, sim, aquelas casas que vão ser construídas ali.
Como que vai estancar aquilo ali? O pessoal fala em ter uma criação de um rodoanel. Uma saída ali. Essa possibilidade pode? Então, aí vem uma questão seguinte. Essas rodovias que estão sob concessão, né, quem define esses acessos em conjuntamente o poder público estadual, tem que ter participação, o poder né? público estadual e as concessionárias de rodovias. Porém, é o município que indica. É o município que indica ali os pontos em que ele entende necessários. E aí o poder público estadual, com as concessionárias de rodovias, é que estudam a viabilidade. Né? E essas aberturas de acessos não é tão simples como a gente imagina. Não é uma matéria de competência do vereador. Se alguém vier aqui e falar assim... nem tão pouco do município, do Executivo Municipal. É realmente competência do Estado, em conjunto, né, em conjunto com as concessionárias de rodovia. Porém, quem faz o plano, quem indica, né, as necessidades de abertura dos acessos é o município. O senhor achava mas seria uma solução, por exemplo, saísse um rodoanel saindo por trás do setor das indústrias ali e saindo, inclusive não pode ser na rodovia. É um trabalho de longo prazo, não é trabalho agora não. Sim. É longo prazo. Em 2012, quando eu fui vereador, juntamente com o Zezinho, o prefeito, nós chegamos, inclusive o secretário Tito me acompanhou ali naquela região ali onde tem aqueles barracões do finado Antônio Rodrigues, sim. Ali por trás ali do pessoal da Rossini, né? Tem esse planejamento. Vamos sentar com o Zezinho, né? Vamos sentar com o Zezinho e levar novamente essa reivindicação. Seria muito importante, muitíssimo importante. Para Cruz das Posses, a gente sabe que lá está criando-se mais 2 ou 3 loteamentos. Sim. E a gente sabe como que é essa Auxílio Balbo, essa vicinal Auxílio Balbo, que vai até Jardinópolis. Sim, né? sim. Tem como uma solução para aquilo ali, porque a gente pede com a casa toda semana aí, a gente pede um ente pedido por ali. E, no meu entendimento, a solução ali seria realmente a duplicação ou a criação contínua de terceira faixa nos pontos, né, mais elevados. O que acontece muito na nossa região? Inclusive, eu vindo essa semana de Uberaba, passei por um acidente com 2 vítimas fatais. 2 motoqueiros bateram no fundo de uma carreta, de um tremião. 2 motoqueiros? 2 motoqueiros bateram no fundo do tremião, morreram os 2. Então, assim, existe uma diminuição de velocidade muito abrupta, muito drástica. Quem vem com a velocidade, às vezes, mais elevada e se distrai por algum motivo, né, ali na atenção do próprio trânsito, acontece. Então, ou a duplicação, ou a construção de terceira faixas contínuas nos pontos elevados, que também é uma obra, né, dispendiosa. Eu não sei, eu não tratei com o Zezinho Gimenez a respeito disso, eu não sei se isso está na programação aí orçamentária, né, para os próximos 4 anos. Mas só de se pensar, né, de buscar uma alternativa, já é porque há muitos anos a gente vê sempre as mesmas coisas acontecendo naquela rodovia. Os mesmos acidentes, a gente sabe que chega na época da safra, muitos caminhões de grande porte por ali. Ali é um desvio também de pedágio. Sim. Um desvio de pedágio. Sim. Então, só aquelas 2. E os acidentes, a maioria das vezes, é muito grave. Por isso, os acidentes, quando acontece. Ainda saíram um pouco dos ranchos, que tinha a questão do pessoal que ia pertencer aos ranchos, ia aos ranchos finais de semana. Acaba com um certo uso de bebida alcoólica também, que atrapalha um pouco, né? Isso. Entendeu? Só ressaltando aqui um outro ponto importante, que aí a participação do vereador é fundamental, são emendas parlamentares, viu? Então. Emendas parlamentares. E em 2026, nossos candidatos a deputados baterão as nossas portas, buscando os votos dos nossos eleitores, dos nossos munícipes. Agora, em 2025, já está encostando. Agora é hora, né? Agora é hora do pedido, da solicitação das emendas parlamentares para eventual duplicação ou construção de terceiras faixas, né? Lá nessa vicinal. Tá aí uma sugestão, né? Que nós vamos acampar. Estou aqui na companhia aqui do doutor Firmo Lian também, nosso colega de 2 vezes, né, doutor Firmo? Como vereador e advogado, vamos encampar, doutor Firmo, essa ideia aí. Inclusive agora a Câmara Municipal terá, se me fala em memória, 3 advogados, é isso? Somos 3, né? 3. A Cássio, né? eu e o doutor Firmo.
O Jambu está muito bem representado ali. Graças a Deus. Muito bem Precisa, representado. né? Eu sempre falo. E falta, só para corroborar um pouquinho, Sim. e falta a classe médica. É verdade, A classe médica. verdade. Se eu não me engano, desde o doutor Benelli, né? Nós não temos um médico na Câmara. O último foi o doutor Benelli. Não, teve o doutor Wilson. Ah, bubush. Puxa vida! Caramba, o doutor Wilson foi tão mal nas eleições que eu estou esquecendo dele. Doutor Wilson, um abraço, todo respeito. Mas o senhor foi mal nas eleições. O senhor poderia ter ficado sem essa. O senhor poderia ter passado o final desse ano sem essa. Não foi por falta de conselho. Não foi por falta de conselho. É mesmo? Eu me cheguei a falar com ele uma certa vez. Falei, doutor Wilson, o senhor está fazendo falta na Santa Casa. Ele não gostou do Mas o comentário. senhor acha que foi as escolhas, por exemplo? Porque, na verdade, o prefeito ele trabalha com o secretariado. Sim, sim. Mas acho que a escolha, porque, na verdade, não foi representado na rua. Wilson, eu vou reforçar aqui um entendimento que eu construí já há 20 anos atrás. O Zezinho Gimenez, ele fez gestões tão bem feitas, e eu não estou falando que ele é perfeito, tá? Não estou aqui disso, né? longe de ser perfeito, nenhum de nós somos. Mas ele fez administrações tão bem feitas, Sertãozinho se transformou. Eu cheguei aqui em 15 de março de 2000, Zezinho assumiu em 1º de janeiro de 2001. Essa cidade se transformou. Eu sou testemunha da transformação dessa cidade. Então, podia ser quem fosse. Qualquer administrador que estivesse na gestão, o Zezinho Gimenez, quando ele colocou o nome dele à disposição para disputar o cargo, teria sido com larga vantagem, fosse quem fosse o opositor dele. O mérito é dele, é do Zezinho. Não é demérito do doutor Ilcinho, nem da equipe dele. Não vou fazer críticas aqui a pontuais a ninguém. Foi o mérito do Zezinho que construiu esse fenômeno, né, que é hoje, como administrador público, que ele se tornou. São 10h09, estamos falando com o doutor Léo Meira, né? Doutor Meira, que está aí mais uma vez aí na Câmara Municipal para 2025. Bom, está vereador já, porque eu tenho certeza, já chegou algumas cobranças, alguma coisa, falou, falta isso, aquilo ali, esquecendo que o senhor só vai... Eu hoje estava brincando com alguns eleitores, alguns amigos, né, respondendo algumas mensagens, falei, caramba, eu tive 864 votos. Parece que tem 2.000. Não, mas 1.270 mensagens, algumas inclusive já cobrando, calma gente, peraí, mas não está fechando a conta. 864 eleitores, mas quase 2.000 mensagens. Falei, calma, a coisa não é assim não, mas vamos trabalhar. O senhor fez igual aquele ditado, o senhor passando na rua, eu votei no senhor. Falou, mas peraí, a conta não está fechando. Não, mas brincadeira. O vereador eleito, independente do número de votos, ele é eleito para atuar em benefício de toda a população. Toda a população. Eu sempre falei, isso é uma coisa que eu sempre sustentei, sempre falei, os meus eleitores votaram em mim por aquilo que eu sou, por aquilo que eu represento. Não foi por promessa de troca de favores, não foi por promessa de troca disso ou daquilo. Eu sempre dizia, dentro das funções do vereador, eu estarei para servir a população. Mas eu ainda brincava, falei, não me pede para pagar a conta, que esse não é o papel do vereador. Apesar de que alguns se elegeram assim, infelizmente. Não é a política correta. Não é a política que se deve fazer. Eu sempre falo, Wilson, eu tenho uma responsabilidade ainda dobrada. Quando eu saí candidato em 2012, um dos juízes aqui da comarca me chamou e falou, você, além da sua integridade, você tem uma dupla responsabilidade, que você nos representa. Porque o cargo de juiz de casamentos é de indicação dos juízes e promotores da comarca. Então, quer dizer, você tem uma dupla responsabilidade. Quando você falou assim, doutor Léo fez uma campanha limpa e tal, eu tenho uma obrigação. Como diz o velho ditado, né? Não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que ser honesta e provar que é honesta. Então, assim, eu tenho também essa outra responsabilidade, que é justamente, né, represento hoje também, né, o Tribunal de Justiça, porque o cargo de juiz de casamentos é vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo hoje. Era vinculado à Secretaria de Justiça, hoje é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, é uma responsabilidade dobrada. Essa questão também de juiz de casamento. Tem muita gente casando aí, doutor? Pai do céu, graças a Deus. É mesmo? Em 2008, nós tivemos um fenômeno. Os casamentos foram menos que os divórcios. Os divórcios e as separações superaram os casamentos oficiais. Nós conseguimos reverter esse quadro. Pelo menos aqui em Sertãozinho. Eu acho que eu tenho um pouco do mérito disso aí. Foram 6.800 e poucas celebrações já.
Quase 7 mil. E aí, engraçado, né? Tem muita gente que fala assim, é o juiz de paz, explora, usa. Nunca, nunca, nunca. Se fosse assim, eu teria 10 mil votos. Foram 6.800 casamentos. Não. Aqui, ó, o doutor Firmo que não me deixa mentir. Verdade, fui eu que fiz a celebração do casamento do doutor Firmo. Então, existe muito essa situação. Doutor, são 10 horas e 12 minutos. Eu fico muito feliz por o senhor ter conseguido aí, com certeza, buscar o objetivo, e realmente a população que votou no senhor pode ficar tranquila que vai ser uma administração, a procuração que vocês concederam para ele, eu falo muito isso aqui, né? Porque quando a pessoa consciente vai lá e carimba seu voto, ele vota pela confiança que vai ser bem representado. Eu tenho certeza que o senhor vai representar muito bem, e lembrando que a principal função do vereador, que é fiscalizar. Sim. Fiscalizar. O vereador. Porque coloco isso, porque teve candidato aí, pré-candidato aí a vereador, que colocou realmente aí na plataforma disso aí, colocou plano de governo. Como se vereador, como se fosse executar, fazer. Então, tenta envolver a população de uma certa forma, que depois o executivo não vai não, porque na verdade as propostas que. Né? Teve um, inclusive, que chamou muita atenção, não vou citar o nome, porque eu tenho um carinho muito grande pelo candidato, colocou, inclusive, que ia retirar, né? Isentar, desculpa, a palavra fugiu. Isentar IPTU de alguma situação. Eu falei, caramba do céu. Então, brincadeira. Uma situação, como é que pode o vale tudo, que às vezes na política que é ruim, né? Atrapalha. Quantos e quantos candidatos aí deixaram de se eleger com boas intenções, porque o mau candidato, que foi ali para barganha, prometendo Deus e mundo. Inclusive aquela questão do político, né? Do político às vezes fala, você só volta aqui em 4 anos. É devido a alguns políticos que realmente atrapalham, né? Sim. E todo mundo joga todo mundo no mesmo balaio, né? Sim. Também. Mas, foi um prazer, uma alegria. Eu só agradecer demais aí pelo convite. Que seja a primeira de muitas. Com certeza. É uma honra. Né? Nossa amizade, inclusive, transcende a política. Foi da época que trabalhamos juntos, né? Nas forças de segurança. Bons tempos, né, Wilson? Bons tempos, com certeza. Bons tempos. E agora é só aguardar o senhor, as portas aqui da STV, as casas da STV estão sempre abertas para o senhor, tá? Qualquer necessidade de levar ao público, a gente falando questão de informação, estamos à disposição aqui, certo? E pode ter certeza, doutor. É uma satisfação revê-lo e vê-lo assim, o senhor está forte, bonito, né? E com todas as energias positivas para ajudar a nossa população. Verdade. Me coloco aqui mais uma vez à disposição da população, vou defender meus ideais, vou defender meus princípios, né? E fazer um mandato em prol da cidade de Sertãozinho. Eu tinha 2 bandeiras, né? Saúde e melhoria, as principais, saúde e melhoria de emprego e renda. Me parece não, estou convicto que também essas são bandeiras importantes no governo de Zezinho Gimenez. Vai ser justamente na ampliação, né, de oportunidades de emprego para a nossa cidade e cuidar da nossa saúde. Logo nos primeiros meses de mandato vai ser prioridade, né, eu falo nosso governo porque eu sou governo, é o que eu falei anteriormente. Eu me elegi com o Zezinho Gimenez, me elegi no partido do Zezinho Gimenez, sou governo e vou, né, fazer com que a administração do Zezinho Gimenez nos próximos 4 anos seja a melhor possível. Tá certo.